Bom dia, e nosso grupo irá apresentar sobre polímeros naturais. O grupo é composto por Brida Azevedo, Lucas de Jesus Rocha Santos, Lucas Xavier, Pedro Xavier e Rafael Duarte. Polímeros são definidos como um conjunto de pequenas moléculas denominadas monômeros. Elas se ligam para formar macromoléculas ligadas covalentemente. Borracha. A borracha natural é um polímero de adição e é obtida da árvore Hevea brasiliensis, seringueira, por meio de incisão feita em seu caule, de onde vem um líquido branco de aspecto leitoso, mais conhecido como látex. O monômero da borracha natural é o 2-metil-1,3-butadieno-isopreno, de forma que é mostrado na fórmula. A reação de polimerização da borracha natural se dá na própria seringueira, com a ajuda de uma enzima, como segue apresentado no slide. A massa viscosa obtida é aquecida com enxofre e produz a borracha vulcanizada por meio de processo de vulcanização. A borracha vulcanizada é um material bem elástico e resistente ao atrito. Além disso, não sofre alterações muito significativas como pequenas variações de temperatura. A imagem mostra um pequeno fragmento da cadeia da borracha vulcanizada. A união de uma cadeia com a outra de forma paralela se dá por meio de ligações cruzadas. As ligações cruzadas são ligações covalentes formadas entre duas cadeias poliméricas, mantendo-as unidas por força primária, formando uma rede tridimensional. É necessária uma energia tão alta para quebrar essas ligações cruzadas que acabaria degradando toda a cadeia polimérica. Polissacarídeos ou glicanos são carboidratos formados a partir da polimerização de vários outros açúcares menores, ou seja, são cadeias orgânicas de monossacarídeos em formato linear ou ramificado, podendo ter diversos tamanhos. São polímeros de médio ou alto peso molecular, diferente dos oligosacarídeos, que são menores. A maior parte dos carboidratos apresenta-se dentro dessa classe. Um polissacarídeo se difere pelo tamanho da sua cadeia, pelos tipos de unidades que os compõem e pelos tipos de ligações entre elas. Ele não tem um peso molecular específico, como as proteínas, uma vez que sua síntese não se inicia a partir de um gene e não tem várias fases, determinando seu tamanho específico. É sintetizado a partir da ação de alguma enzima e pode ter números diferentes de resíduos para o mesmo polissacarídeo, com diferença de dezenas a centenas de resíduos para um mesmo carboidrato, com uma mesma função. Existem dois tipos: o homopolissacarídeo, que é uma molécula composta por monômeros da mesma espécie. Um exemplo é a celulose, composta por unidades de glicose, e o heteropolissacarídeo, uma molécula de carboidrato composta por diferentes tipos de monossacarídeos. Exemplo, o peptidoglicano. As proteínas, ou polipeptídeos, são polímeros formados da condensação de aminoácidos presentes nas células. Algumas proteínas são encontradas na estrutura dos organismos, como pele, cabelos e fibras musculares. Outras, denominadas enzimas, funcionam como catalisadores nas reações químicas. Outras, ainda, denominadas hormônios, atuam como reguladores do organismo, fazendo parte do sistema imunológico. De forma genérica, os aminoácidos podem ser representados na seguinte fórmula, onde R figura os diversos agrupamentos dos diferentes aminoácidos. As proteínas são formadas pela interação entre o grupo ácido carboxila, presente no aminoácido, com o grupo básico presente em outra molécula. Neste processo ocorre a desidratação, perda da molécula de água, e a consequente ligação amídica ou peptídica. O exemplo do slide mostra a interação entre a glicina e a alanina, originando um dipeptídeo. As proteínas, ou polipeptídeos, são formadas a partir da união de aminoácidos, como representado nesta imagem. Cada proteína possui sua própria sequência de aminoácidos, identificada como a estrutura primária, no qual os grupos R constituem cadeias laterais. Essas sequências de aminoácidos se unem formando proteínas com mais de 100 ligações peptídicas. Na figura temos o exemplo de duas sequências de aminoácidos genéricas se unindo. Existem 20 aminoácidos que são encontrados nas proteínas. No slide temos alguns deles.
Entretanto, apenas 9 aminoácidos presentes nas proteínas são considerados essenciais para nós, porque o nosso organismo não se sintetiza, e é preciso então adquiri-los por meio da alimentação. Toda proteína apresenta uma estrutura primária, que é a sequência de aminoácidos que estão unidos na cadeia principal. Mas existem também estruturas secundárias, terciárias e quaternárias das proteínas, que são as interações que ocorrem em porções ou partes de uma mesma proteína, ou também entre várias cadeias de proteínas. Algumas dessas interações são ligações de hidrogênio e de disulfeto. Os aminoácidos. Os aminoácidos são moléculas orgânicas que possuem pelo menos um grupo amina, NH2, e um grupo carboxila, COOH, em sua estrutura. Os aminoácidos são utilizados na síntese de proteínas, as quais constituem músculos, tendões, cartilagens, tecido conjuntivo, unhas e cabelos, além de alguns hormônios. Assim, eles ligam-se entre si para formar as proteínas, sendo, portanto, a matéria-prima desses micronutrientes. Existem dois grandes grupos de aminoácidos. Os aminoácidos naturais ou não essenciais são os aminoácidos produzidos pelo próprio organismo, sendo 12 no total: glicina, alinina, serina, histidina, asparagina, glutamina, cisteína, prolina, tirosina, arginina, ácido aspartico e ácido glutâmico. E os aminoácidos essenciais, que são os aminoácidos que não são sintetizados pelo organismo e que precisam ser obtidos através da alimentação. Correspondem a 8 aminoácidos: a fenilalanina, a valina, triptofano, treonina, lisina, leucina, isoleucina e a metonina. Os aminoácidos essenciais são encontrados em alimentos ricos em proteínas, como carnes, peixes, leites, ovos e leguminosas, feijão, soja e lentilha. A composição e a estrutura. Todos os 20 aminoácidos existentes são alfa-aminoácidos, ou seja, o grupo amina e o grupo carboxila estão ligados ao mesmo carbono. Um aminoácido é definido pelo grupo lateral R, como mostrado na imagem. Assim, todos os aminoácidos têm em comum um agrupamento amina e um agrupamento carboxila ou ácido ligados ao mesmo átomo de carbono, que por sua vez está ligado a um átomo de hidrogênio e um radical R, que varia de um aminoácido para outro. Devido ao caráter ácido do grupo carboxila e do caráter básico do grupo amina, quando os aminoácidos são dissolvidos em água, sofrem neutralização interna e tornam-se íons dipolares, um composto químico eletricamente neutro. Essa característica dos aminoácidos permite que sofram reações, tanto com ácidos como bases. Compostos com esse comportamento são denominados anfóteros. Ligação peptídica. A ligação que une os aminoácidos é chamada de ligação peptídica, caracterizada pela reação do grupamento amina de um aminoácido com o grupamento carboxila de outro, com liberação de uma molécula de água. A ligação peptídica caracteriza a união entre dois aminoácidos. Dois aminoácidos unidos por uma ligação peptídica formam uma molécula denominada dipeptídeo. Vários aminoácidos ligados por várias ligações peptídicas formam uma macromolécula denominada de polipeptídeo. A desnaturação proteica. A desnaturação ela é um processo no qual as moléculas biológicas elas vão perder suas funções devido a alguma mudança no meio, seja em altas temperaturas, variações de pH, entre outras. Ela normalmente ocorre com proteínas. Suas estruturas estão estritamente ligadas à sua função. Dentre as milhares de proteínas, cada uma delas tem funções específicas, que evoluem em um meio com determinadas características. O processo de desnaturação proteica ele vai ocorrer quando este meio é alterado de forma que mude a estrutura tridimensional da proteína, afetando sua atividade biológica. É importante frisar que a desnaturação ela não vai afetar as ligações peptídicas entre os aminoácidos, ou seja, eles permanecerão unidos na mesma sequência, aquela estrutura primária ela será mantida. Um bom exemplo é quando fritamos um ovo.
As mudanças de cor e textura que ocorrem nele são devido à desnaturação das proteínas desse alimento. Enzimas. Enzimas são moléculas orgânicas de natureza proteica e agem nas reações químicas das células como catalisadoras, ou seja, aceleram a velocidade dos processos sem alterá-los. Geralmente, são os catalisadores mais eficazes por sua alta especificidade. Cada enzima é única para uma determinada reação. Para seu funcionamento eficaz, deve ter sua estrutura tridimensional conservada, terciária e quaternária. Ela possui uma região específica de ligação ao substrato chamada de sítio ativo. A conformação desta região forma um encaixe perfeito e único entre determinada enzima e um substrato, normalmente por ligações covalentes transitórias. Ao terminar a reação, ela se solta do substrato e continua perfeita, em sua forma, para novas atividades. Como toda proteína, ela pode se desnaturar em algumas condições, como em altas temperaturas, variação extrema de pH, perdendo assim sua função. Essas são nossas referências e obrigado pela atenção.